A menopausa, que é marcada pela falência dos ovários e a diminuição muito importante na taxa dos hormônios sexuais femininos, vai trazer repercussões na vida psíquica, espiritual, mental da paciente. Essas repercussões às vezes interferem no dia a dia e dificultam a vida da paciente. Então, analisando um pouco esse período, primeiro é preciso entender que muitas vezes os filhos já estão crescidos, nesse período eles acabam casando e saindo de casa, e de repente não só a mulher se vê sem os filhos, sem aquela função materna que é tão importante, mas ao mesmo tempo ela também reencontra o marido, porque quando não tem mais os filhos para, entre aspas, atrapalhar a relação, o casal acaba se reencontrando e muitas vezes esse reencontro pode não ser tão fácil assim. Felizmente, o que as pesquisas mostram é que quando os filhos saem de casa e o casal se reencontra, na maioria das vezes esse reencontro é uma felicidade, porque o casal consegue se curtir, viver uma vida a dois mais independente, e esse reencontro na maioria das vezes é uma coisa muito boa. Mas a gente não pode deixar de esquecer que a mulher de qualquer maneira perde um pouco essa função materna, e isso não é muito fácil. Todas as pacientes que sofrem de depressão durante a menopausa, muitas vezes elas acabam acreditando que a própria menopausa que causou a depressão. Isso já está provado em estudos que não é verdadeiro. A menopausa não está associada à depressão. O que ocorre durante a menopausa é que, pela queda dos hormônios, o humor das pacientes acaba mudando. Muitas pacientes acabam ficando mais irritáveis, mais agressivas. Então, isso às vezes interfere no dia a dia. Mas depressão não é uma coisa que está ligada à menopausa e não se justifica pelo advento da menopausa. Uma outra coisa que acaba acontecendo com essas pacientes na menopausa é que, pela perda do poder da fertilidade, pela perda das menstruações, todo aquele ritmo que vinha acontecendo na mulher, ela sente que tem um certo, digamos assim, envelhecimento muito marcado, muito pronunciado. E envelhecer não é uma coisa fácil. Precisa ter muita sabedoria para poder envelhecer tranquilamente, sem sofrer a perda das qualidades que a gente tem na juventude. Obviamente, à medida que a gente vai ganhando idade, algumas coisas se perdem, mas a gente também ganha outras coisas. Então, muito importante é a maneira como a paciente encara o envelhecer. Isso também vai ter uma repercussão muito grande na qualidade de vida dessa paciente. Então, esses aspectos psicológicos, emocionais, espirituais das pacientes na menopausa, eles têm que ser considerados, e o médico sempre procura ajudar a paciente nessa época para que ela possa ficar um pouco melhor. Às vezes a reposição hormonal ajuda nessa parte de irritabilidade, de ansiedade, que é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência durante esses anos que antecedem a menopausa e que vão denotando essa queda na taxa dos hormônios. Tudo isso tem tratamento, às vezes a paciente precisa de um acompanhamento psicológico, às vezes só um bate-papo com o médico já é o bastante. O marido e os filhos também nessa época podem ajudar, porque efetivamente, além dos problemas psicológicos que surgem com a diminuição dos hormônios, também aparecem problemas físicos que eu vou comentar no vídeo que relaciona os problemas físicos da pré-menopausa e da própria menopausa. Espero que você possa aproveitar a sua menopausa, reencontrando seu marido e vivendo novamente um namoro que muitas vezes fica difícil quando os filhos ainda estão em casa. Aproveite essa fase, que todas as fases da vida têm suas vantagens e a gente precisa saber aproveitar dessas vantagens.